Paz e graça a todos os irmãos, todos os escolhidos do Senhor, a Igreja de Cristo. Hoje eu quero estar compartilhando um pouco mais das Sagradas Escrituras. Hoje eu quero trazer um assunto muito importante nos nossos tempos. Na verdade, a palavra de Deus ela é importante em todos os tempos, né? Às vezes a gente, no nosso tempo é assim, no nosso tempo. A palavra de Deus é para todas as eras. A palavra de Deus ela é para todos os tempos, né? Então, assim como ela edificou, exortou, edificou lá atrás, há 300, 400, 500, 2000 anos atrás, aqui também ela tem o mesmo propósito, o mesmo poder de transformar. Não importa como está a sociedade, se a nossa sociedade está mais corrupta, se a nossa sociedade está mais cruel, né? Todos os tempos é a mesma palavra para edificar, exortar, nos encorajar, nos fortalecer. Então, hoje eu quero trazer um assunto, né? Sobre o cabeçalho da minha Bíblia diz vida exemplar cristã, né? Como a palavra de Deus ela fala que devemos ser sal, que devemos ser luz no mundo, né? Que devemos ser exemplo, assim como Cristo é o nosso exemplo, nós devemos ser exemplo. E hoje na nossa cultura, na nossa sociedade, o Evangelho ele tem predominado. Onde a gente abre o Facebook, abre os vídeos, onde a gente vê, né, a gente vai ver o Evangelho, tanto nos nossos lugares onde a gente trabalha, né, lá haverá um monte de pessoas que dizem que são cristãs. Então, hoje, ele é bem divulgado, o Evangelho. Mas o nosso maior problema hoje, né, assim como foi nos outros tempos, assim como sempre tem sido, é que há dois tipos de pessoas. Antigamente, um pouco atrás, né, o catolicismo ele era o que imperava, né, o que predominava era o catolicismo. Então a gente, como bons católicos que nós éramos, pelo menos a maioria, né, nem todos, mas a grande maioria, nós aprendíamos dos nossos pais, que nós tínhamos que ir à missa, fazer a catequese, fazer a crisma, fazer a primeira comunhão, fazer todo esse processo aí, né, que a maioria de nós fez quando eram pequenos. E mesmo, né, a gente sabendo que o catolicismo da nossa época não trazia o evangelho verdadeiro, né, era o que predominava. Hoje só mudou, ou porque hoje a gente sabe que o catolicismo ele perdeu muita força, na verdade, né, muita força mesmo. Mas hoje o falso evangelho ele prospera, que nem era o catolicismo. Então nós entramos hoje numa igreja evangélica, a maioria delas, né, e aprendemos todos aqueles rituais, aprendemos toda a dinâmica daquela igreja, né, só que muitas das vezes nós aprendemos tudo errado, assim como era o catolicismo, né? Então, temos que trazer o evangelho verdadeiro, porque o evangelho verdadeiro é a única coisa, né, que vai mudar realmente o ser humano, que vai fazer uma transformação, né? O que transforma é o evangelho verdadeiro. Então nós temos sempre que lutar pelo evangelho verdadeiro. E hoje eu quero falar sobre vida exemplar, né? Mas antes de falar de vida exemplar, a gente tem que entender o processo, como funciona. A Bíblia diz que há um novo nascimento para aqueles agora que são filhos de Deus, os cristãos verdadeiros. Há um novo nascimento, tem que passar por esse novo nascimento. Não há como ser um cristão genuíno, verdadeiro, sem passar pelo novo nascimento. Então, o próprio Jesus falou a Nicodemos, e a gente sabe bem a história, né? Aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, né, não verá o reino de Deus, não tem como ver o reino de Deus. Não é uma nova criatura de Deus, não é filho de Deus. Né? E aquele Nicodemos, que era um mestre, né, e Jesus ainda dá uma exortadinha, ele diz, tu é mestre aqui em Israel e não sabe disso aqui? Entendeu? Então,
ele fala sobre esse novo nascimento. E aí ele quer comparar com alguma coisa natural. Ele diz, mas como que a pessoa vai nascer de novo da barriga da mãe se já nasceu uma vez, né? Então, a gente sabe que Cristo explica que é um novo nascimento espiritual, né? E para falar desse novo comportamento que temos que ter, por que eu tenho que falar do novo comportamento, de como ele é gerado? Porque hoje, né, há muitos cristãos, e a gente vê cristão para todo lado. Só que quando a gente vai ver o comportamento, a vida exemplar daquela pessoa, né, ela pode ter algumas qualidades, mas em si, o fruto que ela está gerando não é um fruto bom. Não é um fruto bom. Quando pressionado, né, quando a pressão vem para uma pessoa que não é cristã, que está no falso evangelho, e a pressão vem sobre ela, né, ela geralmente cede. Cede por quê? Porque o coração dela anseia outro a não ser agradar a Deus. Porque somente uma pessoa regenerada, uma pessoa que nasceu de novo, tem um coração que ama a Deus. Um coração que deseja ser igual a Deus, um coração que deseja praticar a palavra de Deus, né? E isso com alegria, querendo realmente ser igual a Cristo. O novo nascimento, ele gera um novo coração. A Bíblia fala de um novo coração. E é isso que temos que entender. Esse novo coração nos dá um desejo, o Espírito Santo dentro de nós nos dá um desejo de amar a Deus e de seguir os seus ensinamentos. A palavra diz que aquele que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, na verdade anda em trevas, na verdade não ama como tem que amar. Então, a gente sabe que essa nova vida é que vai trazer um caráter igual a Deus. E a gente tem que entender também que isso é um processo. Não adianta. A Bíblia, a gente sabe que Paulo exorta aos coríntios, por exemplo, que eles eram meninos na fé, crianças, estavam praticando coisas, né, que não condizia com a nova natureza que eles têm agora. Eles ainda estavam no pecado, não tinham mortificado alguns pecados ainda, né, e estavam manchando o caráter de Deus, manchando a santidade de Deus. Então Paulo exorta. Então sabemos também que há aquelas pessoas que nasceram, que há um crescimento, a gente sabe que é um crescimento espiritual, que há o leite, que nem a palavra fala lá em Pedro, né, que é um leite espiritual que nós temos que ir nos alimentando para ir crescendo, para ir discernindo tanto as coisas que não agradam a Deus quanto as coisas que agradam, discernindo o que é justo, o que é injusto, discernindo a vontade de Deus para crescermos espiritualmente. Tudo isso, irmãos, a gente sabe que é um crescimento. Mas a diferença desse crescimento que esse cristão está tendo, esse cristão genuíno, e do cristão que não é genuíno, é que ele quer, que ele ama Cristo. E quando ele erra, ele se entristece muito, irmãos. Essa é a diferença do cristão genuíno. Ele não quer errar, ele quer agradar a Deus. Ele quer amar a Deus acima de todas as coisas, né? Mesmo sabendo que nós fomos justificados e que o único que amou a Deus, como o primeiro mandamento pede, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Foi Cristo que fez isso, foi Cristo. Então agora Cristo nos concede a justificação e depois da justificação começa o processo de santificação. E agora esse processo de santificação, nós queremos amar a Deus, queremos ser igual a Deus, irmãos. É isso que a palavra nos ensina. E o verdadeiro crente, né? Muitas vezes, é claro que a gente não reconhece o joio muitas vezes, porque é muito parecido, mas muitas vezes a gente reconhece o cristão verdadeiro, o eleito de Deus, né? O escolhido de Deus. Por quê? Porque a gente sabe que com a convivência com aquele irmão, a gente vê o quanto ele ama a Deus, o quanto ele quer ser um bom exemplo para glorificar a Deus, o quanto ele quer fazer as coisas de Deus, né? Então a gente entende isso e conhece um irmão pelo seu fruto. É o que Jesus fala, pelos frutos conhecereis. Mas a gente vê também, irmãos, no nosso meio, quantas pessoas que se chamam de cristão, mas cometem pecado, participam de coisas, que é o que nós vamos ver aqui, e é o que eu quero entrar para a gente realmente entender um pouco mais. Em 1 de Pedro, capítulo 2,
e versículo 11 vai nos falar assim, ó. O cabeçalho diz assim, ó, a vida exemplar cristã, deveres para os não crentes e para com as autoridades. 11, versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós obsterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, no meio dos não cristãos, para que naquilo que falam contra vós outros de malfeitores, chamando vocês de mal, chamando vocês de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então aqui, o apóstolo Pedro está nos ensinando a viver uma vida exemplar. Ele começa dizendo assim, amado, exorto-vos. Eu exorto vocês, irmãos crentes, exorto vocês como peregrinos e forasteiros. Então a primeira coisa que nós temos que entender, somos peregrinos e forasteiros. A Bíblia fala, né, que a nossa pátria é celestial. A partir do momento que recebemos a Cristo e começamos a participar do reino do Senhor, nós temos uma pátria celestial. Nós estamos agora, já fazemos parte, né, desse povo celestial. Nós já ganhamos a salvação. Isso é importante saber. Nós já temos a salvação e sabemos que temos uma pátria nos céus. Nós já sentimos um pouco do deleite, já se alegramos com esse pouco que conhecemos, mas sabemos que nós não somos aqui da terra. Não é a terra aqui, o mundo, né? Nós somos forasteiros. A Bíblia diz que nós temos que nos comportar e ter esse entendimento que isso aqui é uma passagem, nós estamos numa viagem, nós estamos caminhando rumo à celestial cidade, a Nova Jerusalém, que a Bíblia fala. Então nós temos que ter sempre esse pensamento, irmãos, que nós não somos daqui, nós não pertencemos. Às vezes essas coisas querem nos seduzir, o mundo quer nos seduzir. Nós temos algo muito maior, nós temos o reino de Cristo, a viver com o reino onde é tudo perfeito. Nós temos a cidade celestial, nós somos forasteiros aqui, irmão. Nós não podemos nos apegar a esse mundo, porque esse mundo vai passar. A Bíblia fala e nós vamos morrer. Nós vamos ter que encarar uma hora ou outra, nós vamos, né, morrer. E então ele fala para nós mantermos a nossa mente, o nosso coração focado nas coisas do céu. A Bíblia diz, né, nas coisas do alto, temos que olhar firmemente para as coisas do alto. Nosso coração tem que ser enraizado às coisas celestes, que são muito mais valiosas, irmãos, muito mais. Vão ser coisas duradouras, coisas eternas. Nós vamos estar contemplando o Senhor pela eternidade, irmãos, regozijando do Senhor. Então nós temos que ter esse entendimento para que a gente não venha começar a se apegar às coisas do mundo, a valorizar as coisas desse mundo mais do que as celestiais. É óbvio que as coisas desse mundo, né, nós ainda usamos delas, nós ainda precisamos delas, né? Mas isso agora virou apenas, algo que nós usamos e não que elas nos atraem mais do que aquilo. Elas não podem nos usar. Nós não podemos nos apaixonar por essas coisas, amar essas coisas. Essas coisas são passageiras, irmãos. Uma hora a gente tem dinheiro, uma hora a gente tem, outra hora a gente não tem. Conforto, uma hora a gente vai ter, outra hora a gente não vai ter. Amizades sinceras, uma hora a gente vai ter, outra hora a gente vai perder. Essas coisas são tudo passageiras, inconstantes. Mas o reino de Deus é eterno, é fixo. Então ele já começa por aqui para a gente entender melhor. E depois ele fala assim, ó, vocês são forasteiros aqui. Então, vos absterdes das paixões, a vós obsterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Então tu vê, quando a gente recebe a Cristo, quando o Espírito Santo habita em nós, começa uma guerra que antes não tinha. Por que não tinha essa guerra antes de nós recebermos o Espírito de Deus? Porque, né, quando nós éramos carnais, sem o Espírito,
Nós amávamos as coisas e nós lutávamos pelas coisas que a gente amava. A gente amava uma boa carreira, um bom dinheiro, a gente queria ter um bom relacionamento, né? Alguns queriam, amavam a fama, queriam ter, né, lugar de destaque nesse mundo. Cada um amava alguma coisa do seu coração e que o seu coração desejava. E esse sempre foi o pecado do ser humano, amar algo que não seja Deus, amar alguma coisa acima de Deus. Então, cada um de nós, quando não tínhamos a Cristo, nós amávamos alguma coisa fora de Cristo, alguma coisa que não era Deus, né? E como eu expliquei aqui, cada um tem um lado que pendia, né? Um queria riqueza, outro queria fama, outro queria uma família que fosse perfeita, outro queria só paz, ter alguma coisa. Então, cada um tinha. Só que agora, essas coisas que a gente amava, quando a gente recebe essa nova natureza, o Espírito de Deus, a gente ainda há essa luta. Agora, o poder do Espírito Santo é dado o poder para crucificar a carne, né? Para que esses desejos não dominem mais, né? Ao ponto de nós não somos mais escravos desses desejos, dessas vontades que nós tínhamos antes. Por quê? Porque agora o Espírito Santo ele nos dá poder para contemplar a Deus, amar a Deus e negar essas coisas, dizer não para essas coisas. Mesmo que muitas vezes o nosso coração ainda penda para isso, mas nós sabemos que agora nós queremos as coisas de Deus, os propósitos de Deus, amar a Deus e a sua pessoa de Cristo, amar a Cristo acima dessas coisas. Mas a gente vê que o apóstolo Pedro, ele nos ensina que realmente, né, nós podemos ainda, há essa guerra ainda, há esse combate. Por isso ele está exortando a igreja aqui, ensinando que ainda há. Mas para nós que somos cristãos, a Bíblia diz, versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, eles observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Então, por que nós temos que manter uma vida humanas? É claro que a gente mantém uma vida exemplar, a gente quer manter uma vida exemplar para glorificar a Deus, para que a gente nos torne cada vez mais parecido com Cristo. Essa é o fluxo do nosso coração, esse é o anseio, é fazer isso. Mas a nossa vida exemplar no meio daqueles que não são cristãos, daqueles que ainda amam o mundo, amam as coisas, amam os seus pecados e vivem, né, preso e escravo dessas coisas, mesmo eles achando que não são, mas eles são escravos dessas coisas. O nosso bom exemplo como cristão, né, tem que mostrar o quê? Mostrar que há um Deus, que esses cristãos que estão falando que são cristãos agora, eles amam a Deus acima dessas coisas. E a vida exemplar deles, o procedimento entre os gentios, tem que ser uma vida exemplar, irmãos. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que fala mentiras, não minta mais. Aquele que desejava sexo, a prostituição, que não deseje mais isso. Aquele que adorava falar mal dos irmãos, mal das outras pessoas, não fale mais assim. Agora você é um cristão, irmão. Como? E isso aqui é o que mais eu acho que ofusca a glória de Deus no nosso meio, porque é tanto cristão que não tem diferença nenhuma, irmãos. O cristão que não tem diferença nenhuma no seu trabalho, né? Na sua casa, por onde ele passa. Cara, não tem como dizer que esse irmão, ele se fala de irmão, ele pode até pregar a palavra, ele pode ser até um pastor, isso não importa, isso não diz nada para o não cristão. O que diz para o não cristão é quando ele senta contigo e ele olha o teu procedimento. Poxa, esse cara não mente. Poxa, esse cara, sabe, ele até escorrega, mas tu vê a tristeza quando ele escorrega em alguma coisa, porque o mundo muitas vezes fica pronto para te acusar. Por quê? Porque se você é assim, um exemplo em tudo, né? Essa atitude de você ser um exemplo em tudo, como Cristo é, essa santificação,
ela dá um reflexo naquela outra pessoa. A pessoa se reflete ali e diz, e olha, poxa, mas eu faço isso aqui com tanto gosto, esses pecados que eu cometo com tanto gosto. E aquilo muitas vezes bate no encontro e dá um reflexo, diz, olha, pô, aquele irmão ainda tem esse procedimento, se Deus quer que eu seja daquele jeito, então eu estou errado, eu estou em pecado verdadeiramente. E muitas vezes, por causa disso, o que é para levar aquela pessoa a se arrepender e realmente ver que está fazendo errado, muitas vezes ela vai perseguir aquela pessoa, aquele cristão, muitas vezes ela vai acusar, vai esperar um erro. Por quê? Porque a luz do cristão está espelhando, vendo o que ela realmente é no coração dela, o quanto ela ama as outras coisas além de Deus. Então isso vai acontecer. Mas aqui ela há um outro propósito também, que é o que ele está falando, que eles vejam as vossas boas obras, vejam o quanto tu é firme, vejam o quanto tu não troca princípios, o quanto tu não negocia os teus princípios cristãos, o quanto tu está disposto a perder, nem que seja o teu trabalho, a perder nem que seja uma amizade, a perder o que seja por causa do procedimento, do caráter cristão, daquilo que Deus quer que tu seja. Não importa, irmãos. É isso que nós temos que entender e compreender. O cristão verdadeiro, que nem eu digo, ele pode ter umas falhas, uns escorregão, ele pode sim, irmão, mas nós não nos alegramos com isso. Essa é a diferença. E se eles realmente procurar algo de ti, talvez eles achem mesmo. Mas quando eles acharem isso em ti, que eles vejam que você verdadeiramente se arrepende quando você procede mal, quando você procede com maldade, quando o reconhecimento de que você tem a humildade, que nem Cristo foi humilde e que nem nos ensina que a gente possa corrigir nossos erros, entendeu? Nós podemos corrigir, mas aqui ele fala que mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos que não são cristãos, para que naquilo que falam mal contra vós outros de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Então, eles querem que você seja um malfeitor, muitas vezes, né, irmãos? Eles querem, né? Eles falam que você é um malfeitor. Eles falam, mas tu também peca, tu também é sempre o mesmo papo, né, irmãos? Tu também peca, tu também erra, tu também falha. E começa, muitas vezes, esse ataque, que a gente sabe que ocorre, né? Mas quando eles procurar bem dentro de um verdadeiro cristão, por isso que eu falo de um verdadeiro e não falo, quando eles procurar bem dentro de um verdadeiro cristão, eles vão ver, mas esse irmão não tem, cara, ele faz o que é certo, ele tenta ajudar os outros, ele não mente, ele não falha, e quando ele falha a gente vê então que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus no dia da visitação. Esse dia da visitação de Deus aqui, eu vou levar ele para o lado de quando essa pessoa se converter. Talvez seja, o dia da visitação pode ser também, quando Cristo vir na segunda vinda. Mas quando a pessoa se converter, abrir os olhos, Deus abrir os olhos dela para o cristianismo, abrir os olhos dela para o evangelho, para a salvação, que essa pessoa olhe para as vossas boas obras e diga, cara, esse irmão estava certo, esse irmão é que estava correto, esse irmão é que realmente amava a Deus, esse irmão, Deus, que tu seja glorificado através da vida desse irmão, porque esse irmão, a conduta dele me levou a olhar melhor o cristianismo, a conduta dele me olhou a ter uma sede, por que ele é assim, por que ele ama essas coisas ao ponto de querer muitas vezes bater contra coisas importantes que eles consideram como dinheiro, como status, como posição, como algo que eles amam, que eles estão até dispostos a perder por causa desse evangelho, mantendo essas boas obras, mantendo esse bom caráter. É isso, irmãos, é isso. E eles vejam isso e quando Deus visitá-los, quando Deus visitar eles, eles digam, esse irmão realmente me conduziu a Cristo através do caráter. Eu vejo hoje as pessoas dizendo assim, muitos comentários, muitas coisas que eles falam, dizem assim,
Às vezes o cristão não precisa falar nada, não precisa pregar o evangelho. Porque eles estão falando por causa da nossa conduta, por causa do nosso exemplo. E muitas vezes é verdade, irmãos. A Bíblia diz que nós somos uma carta escrita. O Espírito Santo, nós somos uma carta escrita. Os nossos corações, né? E o que a gente está refletindo. Está refletindo, eles têm que olhar. O problema hoje é que nem eu estava falando, são muitos cristãos, irmãos, que dão mau testemunho. E são muitos cristãos que nunca nasceram de novo. Que eles têm os mesmos sistemas do mundo. Eles têm os mesmos anseios do mundo. Eles conseguem se misturar com o mundo onde eles estão, no ambiente que eles estão, que não faz diferença nenhuma. Essa é a verdade, ao contrário, faz uma diferença para o lado negativo, o lado oposto, que era para produzir, né? Que nem a Bíblia fala aqui, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. E daquilo que falam de malfeitores de vocês, então fica tranquilo, crente, fica tranquilo, cristão. Se tu está mantendo um bom caráter, uma vida exemplar, tu está ansiando, buscando, orando a Deus, buscando cada vez mais crescer nisso, pode ficar tranquilo. Isso vai gerar resultados. Aonde tu está, no teu trabalho, na tua casa, no ambiente que tu estiver, isso vai gerar resultado. Isso vai trazer luz para aquelas pessoas, mesmo que, como aqui ele está ensinando, que as pessoas apontem, mesmo que as pessoas digam. E às vezes a gente sofre por isso. Eu entendo que muitas vezes a gente sofre porque a gente quer realmente mostrar a Deus, quer verdadeiro mostrar. E a gente é perseguido, muitas vezes, por causa do Evangelho, por causa disso que a gente está se tornando em Cristo. Esses cristãos que nós estamos se tornando, muitas vezes, e o próprio Jesus falou, né, que tereis perseguição. Não adianta. O verdadeiro Evangelho vai trazer perseguição de pessoas te acusando, te caluniando, fazendo tantas coisas, mas que isso não seja por causa do nosso mau proceder. Não, antes seja por causa do vosso bom proceder. A tua vida exemplar como cristão. Que a gente sofra isso. Agora, se tu está sofrendo, que nem a Bíblia fala, se tu está sofrendo porque tu está no pecado, se tu está sofrendo porque tu está fazendo a coisa, o que há de bom nisso? O que vai trazer de resultado nisso? Se por causa dos nossos pecados nós estamos sofrendo. Agora, se tu está sofrendo porque tu está sendo injustiçado, se tu está sendo perseguido, se tu está sendo caluniado, aí é outra história. Aí tu está indo realmente no caminho certo. Quando essas coisas acontecerem, tu está indo no caminho certo. Mas então, que no dia da visitação, porque a esperança que nós temos, qual é a esperança que nós temos? Que essas pessoas também consigam contemplar o Evangelho, se converter, ver o que Cristo fez naquela cruz por eles e se convertam. Essa é a intenção do nosso coração, do nosso bom proceder, é para que eles glorifiquem a Deus também e que essa santificação, essa mudança que está ocorrendo em nós, né, vá como um farol nos olhos deles, para que eles vejam isso, irmão, e glorifiquem a Deus e sejam mudados pelo Evangelho, sejam mudados por Cristo. Porque nós somos apenas um espelho, nós somos uma luz que reflete da luz de Deus, né, irmãos? Não há glória para nós nisso, não é nós que vamos ser glorificados, mas nós vamos nos alegrar. Então continua firme, irmão, no teu proceder. Se há alguma coisa errada ainda, se há alguma coisa que tu tem que perder para manter os teus princípios, perca, irmão. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes, que nem a Bíblia diz aqui, ela luta contra os nossos desejos, ela dá uma luta de fazer a coisa certa, mas há um poder do Espírito Santo agora, né, que excede o poder do desejo pecaminoso que é dentro de nós. Ele excede, há um poder muito maior agora, e esse poder está em nós contemplarmos a Cristo, vermos a beleza da santidade dele, querermos ser igual a ele. Isso nos transformará de glória em glória, de crescimento em crescimento, de desenvolvimento em desenvolvimento, para que o resultado seja esse, irmãos, das nossas boas obras, né? Para que eles vejam o proceder das nossas boas obras e glorifiquem a Deus. E possam, naquilo que eles te acusam, naquilo que eles falam, que tentam, naquilo eles se envergonhem depois, na visitação de Cristo. Que eles possam ver e dizer realmente, né, eles serviam a Deus realmente
hoje eu posso ver, eu glorifico a Deus através da vida do meu irmão. Eu glorifico porque eu vejo nele algo de Deus, algo de Cristo. E é para isso que somos chamados, irmãos. É para isso que somos chamados. E às vezes, até nesse proceder nosso, nessa firmeza nossa de manter os nossos princípios e mantermos o caráter cristão, esse sofrimento que nós temos, ele traz glória a Deus. Esse sofrimento também ele nos transforma cada vez mais. Por quê? Porque quando a gente sofre por amor a essas coisas, irmãos, esse sofrimento ele traz uma lapidação. A gente é lapidado, a gente é forjado, a gente é a cada dia mais transformado. E muitas vezes é nesse sofrimento por fazermos a coisa certa. Então, irmãos, fica firme. Tu, que é um cristão verdadeiro, que Deus te abençoe, te ilumine, te dê graça, te dê força. E aqueles irmãos que não vejam isso, não viram ainda, que eles possam contemplar as tuas boas obras. Minha oração é que eles contemplem as tuas boas obras e glorifiquem a Deus. E se você não é cristão, ou é um cristão que ainda é uma criança, que está errando, falhando, cara, que você possa ver as boas obras dos teus irmãos em Cristo, que você possa enxergar essas obras e glorificar a Deus e crescer. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém.